Ademais, no orçamento de guerra, ao autorizar créditos extraordinários, o Congresso Nacional avalia, no exame de admissibilidade dessas medidas provisórias, a pertinência da medida proposta pelo governo para combater a crise, podendo até mesmo o Congresso Nacional impugnar a medida provisória caso entenda que aquele crédito extraordinário não tem correlação, não tem pertinência temática com o enfrentamento da pandemia. Dessa forma, a interpretação em relação aos remanejamentos orçamentários deve ser a mais restritiva possível para não interferir indevidamente na competência do Congresso Nacional acerca desse controle. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o Horário de Brasília, o seu podcast de política da CNN, comigo, Daniela Lima, e com a maravilhosa Renata Agostini. Fala, Renata, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Olá para você e para os nossos ouvintes do Horário de Brasília. Renata, tem vários assuntos para abordar essa semana, mas a gente vai começar sobre uma nova rodada de derrotas que o governo Jair Bolsonaro colheu tanto no Tribunal de Contas da União como no Supremo Tribunal Federal. Vamos começar falando do TCU, o Tribunal de Contas da União, porque é uma apuração que você trouxe e que a gente vem acompanhando bem de perto no 360 e nos outros jornais aqui da CNN, que essa tentativa de uma ala do governo de pegar o orçamento de guerra, para você que está chegando agora, o orçamento de guerra é uma grana, um espaço que o Congresso abriu para o governo poder despejar dinheiro no combate à pandemia sem infringir regras fiscais. Pois muito bem, o governo estava querendo usar essa brechinha e colocar dentro desse orçamento direcionado ao combate à pandemia dinheiro para obras públicas, dizendo que essa grana seria importante para reativar a economia, que está sofrendo um baque não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta dos efeitos do novo coronavírus. Pois muito bem, Renata, o que o Tribunal de Contas da União sinalizou essa semana a essa ala que estava querendo usar o orçamento de guerra para alavancar obras no governo Jair Bolsonaro? Um sonoro aqui não. Foi isso que o Tribunal de Contas da União fez. Bem, a Corte, na quarta-feira, votou um relatório do ministro Bruno Dantas, a partir de um acompanhamento da área técnica sobre como está justamente as contas do governo federal, da União, diante de todas essas medidas que vêm sendo tomadas para o enfrentamento da pandemia. E o que os ministros do TCU decidiram? Olha, não dá para usar dinheiro adicional se não for para enfrentar o avanço da pandemia do novo coronavírus. O que os técnicos do TCU detectaram? Que o governo, conforme foi conseguindo a autorização do Congresso para gastar mais dinheiro, ou seja, editava ali uma medida provisória com mais recursos para a saúde e o Congresso autorizava, ele basicamente remanejava dentro do seu orçamento e gastava dinheiro com coisas que já estavam previstas antes da pandemia. Então, ele acabava abrindo espaço no orçamento anterior para gastos. O que o TCU disse? Olha, se você abrir espaço aí dentro na sua conta, você vai ter que usar esse dinheiro também para cuidar do país nesse momento de pandemia. Não dá para usar para outras finalidades. O que o TCU está querendo dizer? Olha, o Congresso, a sociedade, está todo mundo aqui acompanhando e os parlamentares estão autorizando o governo a fazer um rombo nas contas públicas desse ano, porque o país está precisando. Então, a gente tem uma projeção aí de déficit de mais de 800 bilhões nesse ano. O que é déficit? É esse nome aí que a gente usa muito, mas para explicar. É a continha final do governo, ou seja, no final do ano, tudo que o governo arrecada impostos, tudo que ele gasta, a gente vai ter um déficit de mais de 800 bilhões de reais, um recorde histórico. Bem, o TCU olhou e falou, olha, o Congresso está autorizando, a gente também já deu apoio aqui para essa exceção, esse orçamento de guerra, mas isso é para combater a pandemia, não é para fazer manobra dentro do orçamento e acabar usando dinheiro para outras finalidades. Então, o TCU já identificou um problema e aí, retomando o que a Dani falou brilhantemente, deu um recado mais para frente. Não venham com invencionices, porque aqui a gente não vai ver com bons olhos. Nessa mesma decisão, Dani, tá tudo relacionado, né? Mas já uma com efeito muito prático, que é em relação aos pagamentos do Bolsa Família. Teve ali uma decisão de um bloqueio de cerca de 3 bilhões de reais, que o TCU disse que o governo tem que usar com
dinheiro que ele já tinha reservado e não com essa, digamos, dívida adicional que o parlamento autorizou o governo federal a fazer. Muito legal, Renata já explicou tudo o que aconteceu ali no Tribunal de Contas da União e o Supremo também retomou as atividades, né? O judiciário todo estava de recesso, então só quem estava decidindo era o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, que no judiciário, quando o plenário está em recesso, tanto no STJ, no Supremo, enfim, o presidente é quem despacha questões emergenciais. Bom, voltou a funcionar e aí o governo tomou 2 trauletadas que são importantes aqui a gente registrar. A primeira, o ministro Gilmar Mendes derrubou vetos que o presidente Jair Bolsonaro havia imposto fora do prazo. Para você entender, o Congresso vai, vota uma lei, primeiro no Senado, depois na Câmara, aí tá tudo certo, você assina e manda para o Executivo publicar. O presidente da República tem a prerrogativa de vetar dispositivos que ele discorde, com justificativa. Só que ele tem um prazo para fazer isso. Bolsonaro fez uma série de vetos, parênteses, polêmicos, fora do prazo. Entre os vetos polêmicos estava, por exemplo, a proibição da obrigatoriedade de uso de máscaras dentro de prisões, por exemplo. O ministro Gilmar Mendes entendeu que o fato de o veto ter sido feito fora do prazo dificulta, inclusive, que as pessoas entendam qual é o direito que está vigindo. Então, ele derrubou aí o veto do presidente. Então, volta a ser obrigatório fornecimento, uso de máscaras dentro de prisões. Outro veto que tinha sido feito pelo presidente, o de se afixar na porta de estabelecimentos comerciais orientações de combate ao novo coronavírus. Isso tinha sido vetado e o ministro Gilmar Mendes mandou voltar a vigir. A questão dos presos fez bastante barulho porque o presidente Jair Bolsonaro tem um discurso aí, bandido bom é bandido morto, histórico. Então, isso foi muito criticado por entidades de defesa dos direitos humanos porque estamos numa pandemia e a máscara é um dos equipamentos que todos nós temos de usar para nos protegermos da Covid-19. Numa outra frente, o plenário do Supremo, a maioria do Supremo Tribunal Federal, disse que sim, o governo é obrigado a proteger os índios do avanço da Covid-19. Ratificou ali a maioria do plenário um despacho feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Também há uma série de críticas sobre a leniência do governo Jair Bolsonaro com o avanço de desmatadores e a chegada da Covid-19 em aldeias indígenas. Essas 2 decisões, né, Renata, elas sinalizam aquele ambiente que a gente deixou no semestre passado de um Supremo muito disposto a ser guardião ali de direitos individuais, de direitos humanos, inclusive de estratos, né, da sociedade que são mal vistos pelo bolsonarismo, como o caso dos presidiários. Na verdade, não só pelo bolsonarismo, né, mas a questão é, a prisão não tem pena de morte no Brasil, né? Então, o Estado é o garantidor das condições mínimas para aquelas pessoas que estão cumprindo pena de sobreviverem, cumprirem sua pena com dignidade. Então, o resgate, por exemplo, do uso da máscara dentro das prisões dá uma sinalização forte nesse sentido de Supremo enquanto guardião de direitos individuais mínimos. E no caso específico da máscara, Dani, é interessante a gente lembrar que o presidente Jair Bolsonaro travou uma disputa pessoal ali em relação a isso, né? Ele durante muito tempo se recusava a usar. Veio uma decisão da Justiça de Brasília obrigando ele a usar, e aí ele recorreu por meio da Advocacia Geral da União. O argumento ali foi que ele deveria ser tratado como todos os demais cidadãos do Distrito Federal. Ou seja, se pegarem ele sem máscara, que o multem, né? E que a Justiça não poderia fazer uma medida anterior a esse tipo de atitude. Seja como for, no fim, como ele acabou sendo diagnosticado com a Covid-19, né, já se recuperou, a partir dali ele passou, de fato, a usar, não sempre, mas com muito mais frequência, a máscara depois de tantas críticas. É isso, então fica aí recados de tribunais estabelecendo limites ao governo.
essa semana teve treta no Centrão, quer dizer, mais treta no Centrão. Para você também aí refrescar sua memória, Centrão, aquele grupo de partidos de centro, centro-direita, que uma parte aderiu formalmente ao governo, ocupando cargos na máquina pública, como eu sempre lembro, dá o Google, Renata Agostini, Mapa Cargos Centrão, você vai encontrar ali. Lá atrás, ela publicou todo o mapa de cargos que foram distribuídos ao Centrão e tudo ali se concretizou, pois muito bem, essa adesão desse grupo de partidos ao governo rachou o Centrão. O DEM e o MDB, a gente falou já sobre isso aqui, decidiram dar tchau para esse agrupamento maior de partidos que ficou com Bolsonaro e saíram desse bloco do Centrão formalmente, dizendo que assim vão manter sua posição de independência. E aí, quem sobrou ficou em guerra, né, Renata? Ficou em guerra. Toda vez que a gente fala do Centrão, eu tenho vontade de falar todo poderoso Centrão e eu tenho certeza que você não vai entender a piada. Aí eu recuo. Sabe por quê, gente? Eu vou contar pra vocês. A Daniela Lima não entende absolutamente nada de futebol. Mas assim, é uma nulidade. E eu também já digo, eu não sou corintiana, mas eu entendo a referência. Porém, seguindo, o Centrão tá ali em disputa pública. Eu só quero dizer que eu realmente não entendi nada, mas tudo bem, pode seguir daí. Mas você, ouvinte, vai saber. Tá bom, pra quem é que nem a Daniela e não... Outro dia teve que pedir ajuda de alguém na bancada. Que camisa de time é essa aí que o presidente está usando? Se você é como a Daniela, todo poderoso Centrão, a brincadeira é com música do Corinthians. Grande torcida corintiana, que não é a minha, porém, respeito. É todo poderoso timão, eles cantam. Bem, vamos lá. O Centrão está em disputa e o contexto é a sucessão da presidência da Câmara. Quem vai ficar no lugar de Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia, que é presidente pela terceira vez e, a não ser que haja alguma mudança de entendimento muito ampla no Supremo Tribunal Federal, não vai poder disputar a reeleição. O que aconteceu? Dani acabou de contar. Teve esse racha e o último movimento foi o líder do PP, partido importantíssimo aí nesse bloco do Centrão, Arthur Lira, que se aproximou muito do presidente Jair Bolsonaro e do governo como um todo, fez ali um movimento arrojado para sacar um colega seu de partido de um posto chamado líder da maioria. Este colega é Aguinaldo Ribeiro. Por que ele fez isso, se Aguinaldo Ribeiro também é do PP? Porque eles não são amigos, como eu e Dani. Eles disputam aí esse cargo, futuro cargo. Lira quer ser sucessor de Maia e Aguinaldo Ribeiro também. E quem não quer, não é mesmo, na Câmara? É verdade. Aguinaldo Ribeiro é um dos nomes que Rodrigo Maia pode vir a apoiar. Ele não é o único. Maia dá ali indicações que pode apoiar também, por exemplo, Baleia Rossi, que é do MDB. Lira tenta fazer um caminho por fora, trazendo aí, eventualmente, o apoio do governo. Então, ele começou esse movimento. De início, ele conseguiu a assinatura dos outros partidos para tirar Aguinaldo Ribeiro desse posto, mas aí virou uma confusão. Tem já partido que retirou depois o nome, na lista que tem que ser eletrônica. Rodrigo Maia não está nada feliz com esse movimento. O nome que foi colocado para substituir Aguinaldo Ribeiro nesse posto de líder da maioria, o deputado Celso Sabino, do PSDB, virou uma indisposição dentro do PSDB que ameaçou ali expulsá-lo, caso ele decidisse de fato assumir esse cargo, né? Porque o colocaria ali em alinhamento com o governo. Virou uma confusão. Bastidores, temos sempre aqui no horário de Brasília. Hoje, quinta-feira, Lira está em campanha para conseguir, no fim, fazer valer a sua vontade. Deve ter um encontro com Rodrigo Maia para, no fim, achar uma solução, especialmente diante desse recuo de alguns líderes. Ele quer amarrar esse apoio para, de fato, sacar Aguinaldo Ribeiro de lá. E por quê? Porque ele acabou criando ali um problema para ele. Já que ele puxou essa fila, ele agora tem que demonstrar força e ir até o fim, ou chegar num acordo com o Rodrigo Maia em que todos saiam felizes. A irritação ali já é tamanha que Maia já indicou para pessoas próximas que, se a coisa crescer muito, ele pode, no fim, extinguir esse cargo da liderança da maioria. Nem isso ele descarta. Você fica aí ouvindo líder da maioria, líder da minoria, líder de partido, líder do governo no Congresso. Parece uma coisa meio aleatória, não é. Esses postos, eles são importantes porque eles têm espaços além do que todo parlamentar tem direito. O líder, ele tem mais cargos para nomear na estrutura da Câmara.
Câmara, porque, em tese, ele é o cara que vai articular interesses do grupo que ele representa, a maioria, ou seja, está sempre no entendimento ali alinhado com o governo, a minoria, que geralmente é composta pela oposição, ou seu partido, ou o cargo especificamente de líder do governo, para ficar em alguns exemplos. Então, como ele teria essa atribuição a mais de fazer valer os interesses do grupo que representa, ele tem mais espaços na Câmara. Isso é poder, isso é influência, fora os contatos, porque você se torna ali um articulador, ou seja, uma pessoa que tem que desempenhar esse papel de fazer essas demandas desses grupos andarem dentro do parlamento. Então, naturalmente, já tem um destaque dentro das negociações do Congresso o posto de líder. O Celso Sabino, que foi o cara do PSDB que aceitou substituir o Aguinaldo nessa briga de foice do PP, ele está sendo ameaçado de expulsão do PSDB, dado o incômodo que o partido ficou com o modo como ele conduziu essa situação. Ontem, o presidente nacional do PSDB emitiu uma nota dizendo que vai abrir, sim, processo de expulsão do Celso Sabino do PSDB, porque ele simplesmente decidiu topar a empreitada de derrubar o Aguinaldo nessa jogada do Arthur Lira, sem falar com ninguém do partido. Basicamente, o partido não foi formalmente comunicado disso, não curtiu. O PSDB está nesse barquinho dos que tentam ficar a uma distância regulamentar do governo Jair Bolsonaro, então ele está mais perto do DEM e do MDB nessa postura de independência do que do PP de Lira, que está praticamente ali como é que ele está sendo chamado, Renata? Eu adoro, 04, o Arthur Lira. Filho 04. Filho 04, dado sua proximidade com Bolsonaro, ele tem essa alcunha. Será que todo mundo entende a referência? É assim, gente, o presidente Jair Bolsonaro chama os filhos de 01, 02, 03. 01 é Flávio Bolsonaro, 02 é Carlos e 03 é Eduardo Bolsonaro. Aí depois tem os outros filhos, mas esses são os filhos da política. E aí Arthur Lira seria o filho 04 da política. É isso, então o PSDB tentando se descolar. Olha, a disputa pela sucessão do Rodrigo Maia tá já desde agora, é só em fevereiro do ano que vem, mas apontando para ser uma batalha sangrenta. Vai ser bem pesado. E animadíssima, como a gente gosta, porque a gente gosta é isso. Exato. Renata, o povo já fica nas redes sociais falando que a gente fala de política em tom de treta, de fofoca, e você aí dando vazão a esse entendimento. Olha, não, nós acompanhamos com muita seriedade. Fofoca não! Hashtag respect. É pra todo mundo entender e, assim, garrar amor na política da mesma forma que a gente, Dani. É isso. Na semana que antecedeu o primeiro turno das eleições nacionais, mais precisamente 6 dias antes dela, o magistrado buscou com esse ato influir em nome do judiciário na disputa eleitoral, diz a quase unanimidade do jornalismo especializado. Estou transcrevendo. Além disso, afirma que o juízo aguardou mais de 3 meses da homologação da delação de Antônio Palocci para, na semana do primeiro turno das eleições de 2018, mais precisamente 6 dias antes, determinar de ofício a efetiva juntada aos autos da ação penal X e, por conseguinte, entregar o documento à publicidade. No caso em tela, chamam a atenção as circunstâncias que permearam a juntada dos autos do acordo de colaboração premiada de Antônio Palocci. Em primeiro lugar, verifique-se que quando referido acordo foi juntado aos autos da ação penal referida, a fase de instrução processual já havia sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo sequer estariam aptos a fundamentar a prolação da sentença. E para não dizer que nós não falamos da esquerda, teve Lula no Supremo obtendo uma vitória importante contra o ex-juiz Sérgio Moro. Duelo de titãs. Duelo de titãs. A segunda turma do Supremo, por maioria, numa votação que tinha apenas 3 ministros, as turmas são compostas, cada uma são 2 turmas por 5 ministros cada. Carmen Lúcia e Celso de Mello, que integram a segunda turma, não apareceram no julgamento virtual desses casos que tem a ver com o ex-presidente Lula e o ex-juiz
Sérgio Moro. Sobrou para Edson Fachin, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski decidirem o que fariam com 2 pedidos do ex-presidente. O primeiro, Lula estava questionando ali o uso da delação de Antônio Palocci num processo que apura a compra de um terreno e de um apartamento em São Bernardo do Campo. Puxa pela memória, volta para a eleição de 2018. A delação do Antônio Palocci foi tornada pública pelo Sérgio Moro nas vésperas do primeiro turno e foi parar, inclusive, na propaganda partidária de Jair Bolsonaro. Salvo engano, também foi explorada por Geraldo Alckmin. Foi ali muito questionada essa medida porque foi interpretada como uma forma de o ex-juiz, na véspera da eleição, interferir diretamente nos rumos da disputa. Pois muito bem, 2 ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que, frise-se, são críticos públicos de alguns dos métodos da Lava Jato, disseram com todas as letras que Moro não foi imparcial. O que é ser imparcial? É não favorecer nenhum dos lados. É a obrigação do juiz lidar nos processos com paridade de armas, dando à defesa e à acusação, que nesse caso é o Ministério Público Federal, as mesmas chances. Ali, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski entenderam que, da forma como Moro conduziu a liberação da delação e a inclusão dela nesse processo da delação do Antônio Palocci, ele não foi imparcial, ele agiu politicamente, torta de climão. Porque o Gilmar Mendes pediu vista e está com o processo em que Lula questiona toda a conduta de Sérgio Moro na Lava Jato, a parcialidade. Lula diz que Moro foi parcial, ou seja, escolheu um lado, o lado da acusação. Esse processo está com Gilmar Mendes. E nessa decisão, o ministro deu uma indicação bastante forte de como é que vê a atuação do ex-juiz na Lava Jato. Houve ainda ali uma segunda vitória para Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. Os ministros, de novo, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, entenderam que o ex-presidente tem direito a acessar dados do acordo de leniência da Odebrecht. Renata, o que é o acordo de leniência? É a delação premiada das empresas. Como é que funciona, Rê, para quem está ouvindo a gente conseguir entender melhor o que é um acordo de leniência? A empresa conta ali exatamente como foi, é uma delação mesmo, né? Como foi que usou seu dinheiro de maneira irregular. É uma delação, é que só tem outro nome, é isso. Então, quando você ouvir delação, tá sempre falando de uma pessoa física, ou seja, uma pessoa, um executivo, um político, foi lá e contou para as autoridades: opa, errei, cometi crimes, vem aqui, vou contar tudo o que eu sei, e diante disso a gente negocia uma redução da minha pena, uma aliviada aqui no que eu teria de pagar caso vocês descobrissem por seus próprios meios o que eu fiz. Esse é um processo de delação que ficou ali consagrado com a Lava Jato, porque a gente teve uma lista enorme de delatores e delatores ilustres, né? Quer puxar pela memória? Vai lembrando aí, a gente teve de Joesley Batista, um dos maiores empresários do país, até Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci. Agora a gente consegue resolver. O Marcelo Odebrecht faz delação premiada. A Odebrecht, empresa, faz acordo de leniência. Vai lá e formaliza num documento que, bom, a Odebrecht usou seus recursos e sua estrutura para fraudar a licitação, para fazer cartel, para subornar gente, isso tudo. E todas essas empresas que entraram, né, acabaram na rede da Lava Jato, correram para tentar fazer isso, porque vira um problema pro negócio em si. Você não sabe, né, os reflexos que isso vai ter, então todo mundo correu para fazer um acordo nesses mesmos moldes e tentar, claro, economizar, digamos, com o dinheiro que teria que pagar. Pois muito bem, Lula estava dizendo, olha, a Odebrecht fez uma leniência narrando fatos que têm a ver com os meus casos e eu simplesmente não consigo ter acesso ao acordo de leniência da Odebrecht, que trata dos meus casos e, portanto, eu estou aqui tendo meu direito de defesa, que é de saber das coisas que sou acusado, restringido. E o Supremo falou, realmente, vai lá, Lula, e acessa aí dados da leniência da Odebrecht para poder municiar a sua defesa. Isso também foi uma vitória importante para o ex-presidente. Então, você pode anotar aí essa semana como uma semana que marca as 2 primeiras grandes vitórias ou ressonantes vitórias de Lula no Supremo Tribunal Federal, no embate que ele trava com Sérgio Moro e com a Lava Jato. Importante você ter sempre em mente que o Supremo, no que diz respeito à Lava Jato, segue muito dividido. Se os ministros se uniram para
para garantir aí essa função de Supremo Guardião de Direitos Fundamentais, como a gente falou no início do podcast, quando diz respeito à Lava Jato, o racha na corte continua. Tanto que Edson Fachin foi contra, Edson Fachin é o relator, tudo que tem a ver com Lava Jato vai para as mãos dele no Supremo, então ele foi contra a cessão desses direitos a Lula, e Gilmar Mendes e Lewandowski, que são críticos da Lava Jato, foram a favor. Então, essa dinâmica de 2 para lá, 1 para cá, ela deve se repetir no plenário. E aí, 2 pessoas que não participaram desse julgamento estrategicamente, mantendo aqui, como manda o roteirista de Brasil, o suspense a respeito do desfecho dessa história, não se manifestaram. Carmen Lúcia, que tende a acompanhar Fachin no que diz respeito à Lava Jato, tende porque esse é o histórico, tudo pode mudar. E Celso de Mello, que é o grande pendor da balança na corte hoje. Celso de Mello vota muito, às vezes, com os garantistas, ou seja, essa ala de ministros que entende que você tem de dar ao réu todas as condições para que ele se defenda das suas acusações, e ele preza muito pelos direitos individuais no que diz respeito ao direito da defesa, que é onde o Gilmar Mendes se encaixa neste momento, para você ter uma métrica. E, às vezes, ele vota com essa outra ala, digamos, mais lavajatista, que se você quer incorporar em um ministro, pensa no Luiz Roberto Barroso e naqueles discursos, nos votos que ele faz enfaticamente condenando de forma pesadíssima qualquer suspeita de corrupção. Então, Celso de Mello, que não votou nesse caso, garante aí o suspense para saber se lá na frente, nesse pedido de suspeição do ex-presidente Lula sobre Sérgio Moro, vai ter ou não ter chance de ser aprovado. Segue o baile, Renata, com fortes emoções, hein? Com fortes emoções, no caso do decano, até ali a despedida dele, né? A gente está aí nos últimos meses de Celso de Mello na corte. Em novembro vai ter uma troca. Celso de Mello vai deixar o Supremo Tribunal Federal. Quem passará a ocupar esse cargo de decano, que é o mais antigo na corte, será o ministro Marco Aurélio. Então, Celso de Mello tem aí essa decisão nas mãos, em tese, né? Depois desse desenho que a Dani fez, e realmente há uma dúvida grande de como ele vai se posicionar, porque, por exemplo, num caso que foi considerado assim uma das grandes derrotas da Lava Jato no STF, que foi quando ali a corte decidiu que os réus, né, os acusados ali, teriam que fazer a alegação final, colocar seus argumentos só depois de conhecer tudo o que foi dito em todos os depoimentos. Era uma questão processual, mas que fez com que muitos processos acabassem sendo revistos, processos que já estavam em fase final. O argumento da Lava Jato é que não tinha esse procedimento definido e que, portanto, eles fizeram da forma como entendiam que deveria ser feito. Enfim, era uma questão meio técnica, mas que foi um baque muito grande na Lava Jato. Celso votou como? Contra a Lava Jato, por exemplo, nesse caso, como a Dani estava explicando, né, com um argumento mais garantista, né, de que os acusados têm que ter esse amplo direito de defesa, tudo altamente resguardado. Vamos acompanhar, e lembrando, Celso de Mello também tem que decidir sobre depoimento do presidente Jair Bolsonaro, naquele inquérito que apura a interferência na Polícia Federal. Celso de Mello tem muitas coisas para nos trazer nas próximas semanas. A gente, claro, vai seguindo aqui, acompanhando tudo para você e Renata, até quinta-feira que vem, então. Até quinta-feira que vem, com o nosso jeitinho muito especial de contar para vocês o que acontece em Brasília, na política. Vem com a gente que você tá sempre bem informado. Beijo, Dani! Eu gosto da humildade dela, né? O nosso jeitinho muito especial. Beijo, Renata!